José Manuel, esta decisão de aumentar as propinas é historicamente polémica, não é? É sempre polémica, não é? É uma coisa Sim. que vem do final do. Não foi bem final, mas vem muito do tempo do Vaco Silva, Uhum. quando elas foram Sim. reinstituídas. Houve polémica na altura constitucional e tudo, saber se podiam ser ou não. Se a Constituição teve até que levou na revisão, salvo erro, de 88, um pequeno retoque para permitir tendencialmente gratuito, em vez de dizer Uhum. gratuito tudo. Portanto, e aí permitia haver algum tipo de propinas, que eu, quando entrei para o ensino superior, havia umas propinas que pagavam a sério, não é? Uhum. Não eram peanut. E depois valiam mais dinheiro. E depois, assim, quando começaram, quer dizer, não era uma fortuna, porque Sim. elas terão sido elevadas no tempo, mantiveram-se fixas muito tempo, e a inflação, já nos anos 60 e 70 do século Sim. passado, já era uma inflação que se via. Bem, mas dito isso, de facto, o problema deste tema é que este tema depois é uma espécie de timão. Uhum. Só se discute isso. Em vez de se discutir aquilo que, na minha perspectiva, se deve debater e debater a sério, que é para que é que, numa democracia que tem também um Estado Social, para que é que serve o sistema educativo? Quer dizer, até que ponto é que nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas gostam muito de falar, mas que às vezes não sabem como é que se concretiza, que é a igualdade de oportunidades. Repara, a igualdade de oportunidades não é garantir que no fim têm todos um ensino superior ou no fim são todos administradores de empresas, não é? Uhum. A igualdade de oportunidades é garantir que todos têm a possibilidade de escolher uma carreira, subir na vida e ter os seus talentos aproveitados. Portanto, sejam quais forem esses talentos, portanto, e as suas opções. Claro. Quer dizer, eu posso jogar muito bem futebol, por exemplo, não sou obrigado a ir a tornar-me jogador profissional, ou jogar ténis, ou jogar, ter jeito para o atletismo, seja o que for, não é? Não sou obrigado, mas posso fazer essa opção. Devo ter essa possibilidade, quer dizer, idealmente tenho essa possibilidade. É evidente que no desporto, digamos, o grau de exigência é muito maior do Sim. que na universidade, ou no sistema educativo. E nós sabemos que, à partida, nas sociedades, todas as sociedades, há uma parte delas que parte diminuída, porque tem menos condições sociais, económicas, e tem uma coisa que é muito, muito, muito importante quando falamos de educação, que é, tem no lar, na casa, entre os educadores, pessoas com menos formação. Nós temos que é o grande diferenciador quando queremos saber, conhecer o sucesso escolar, o sucesso educativo, digamos assim. É possível, claro, e conhecemos muito casos de pessoas que vêm de famílias que não têm formação nenhuma, chegarem ao topo, e nós tivemos até políticos em que isso aconteceu, não é? Portanto, em que fizeram um percurso de vida até passando pelo antigo sistema binário, em que havia escolas técnicas e escolas e liceus, não é? Uhum. Portanto, havia um sistema binário, mas depois chegaram ao topo, mas eram exceções. E o que nós queremos é que a possibilidade das pessoas terem uma oportunidade e, portanto, se tiverem talento para isso, apanharem o elevador social, possa acontecer. Ora, aquilo que nós sabemos de Portugal é que o nosso elevador social está muito avariado. Uhum. Entre os países da OCDE, os últimos dados que eu tenho, que eu pude recolher, é porventura mesmo, estamos no fim. Sobretudo a parte do elevador social ligada à educação. Uhum. Ora, eu sei que boa parte disto não tem a ver com o ensino superior. O ensino superior é a parte final. Boa parte disto tem a ver, olha, começa no Sim. pré-escolar. Portanto, é um Logo no tema que início. vem de trás. Quer dizer, muitas vezes o pré-escolar faz diferenciação, porque abre os olhos, e depois continua pelo sistema todo. E nós temos percebido, por exemplo, nos últimos anos, que aquilo que se passou nas escolas públicas tem feito com que muitas famílias tenham optado por sair do sistema público, pagando escolas privadas, para garantir que, olha, quanto mais não seja, há aulas todos os dias. Uhum. As pessoas não faltam. Não há falta de professores no arranque do ano letivo e coisas desse género. Isto é um enorme diferenciador social, porque pagar uma escola privada, às vezes começa por pagar o pré-escolar. Sim. É um peso que não tem comparação de forma alguma com a propina. Quer dizer, é uma propina todos os meses. Em vez de ser uma vez por ano, é todos os meses. Às vezes mais. Ou mais, sim. Às vezes mais. Às vezes mais. Enfim, eu agora não tenho nem filhos nem netos nessa situação, portanto não sei quais são os preços exatos, mas a ideia que eu tenho é que pode ser muito mais mesmo. Pode ser muito mais mesmo. Ora bem,
Ora, se nós começamos aqui, quando chegamos à universidade, temos que perceber o que é uma barreira a que na universidade possam progredir não apenas aqueles que já vêm com balanço de trás, mas no limite todos os outros. Não é todos os outros, porque o objetivo não é que toda a gente tenha um curso superior. Pelo menos nas sociedades que temos agora, isso não fará Hum. o sentido. Vamos continuar a ter profissões que não necessitam, nem sequer recomendam que se tenha esse tipo de. Quando digo que recomendam é porque depois criam-se expectativas que muitas vezes são defraudadas se eu faço um investimento que depois não corresponde àquilo, um investimento de vida, Uhum. para todos os efeitos é um curso superior, depois não corresponde àquilo que faço, não é? Nós neste momento, e esse aspecto também é importante, fizemos um enorme progresso no que respeita à cobertura do ensino superior. Quer dizer, já não somos o país que éramos. Nós começamos, enfim, muito atrás, com níveis de analfabetismo muito elevados, quer dizer, éramos Sim. enfim, no início do século XIX o pior país da Europa. Depois houve alguma recuperação, essa recuperação continuou, a massificação do ensino continuou, e nós hoje em dia, digamos, naquela faixa etária onde se pode medir melhor o efeito do ensino superior, que é entre o final do curso, não é? Se medires antes, não apanhas as pessoas que ainda não estudar, Uhum. se medires depois, já vais apanhar aqueles que vêm de períodos em que isso ainda era muito elitista. Portanto, estou a falar da coorte, é como se diz, não é? Naquela faixa etária de 25, 40, 34 anos, tu tens 40% das pessoas com curso superior. 40% é a média europeia, é uma média às vezes superior a alguns países, a muitos países europeus, e portanto eu diria que podemos discutir se deve ser 50 ou 60 ou 40 ou 35, mas é um bom número, é Uhum. um bom número. Agora a questão é saber se, e é esse aspecto que é importante, saber se primeiro estes 40% são aqueles que mais merecem, e depois também um outro aspecto é saber se a estes 40% há depois as saídas profissionais de acordo com a sua expectativa, ou se, como infelizmente tem acontecido muito, acabam os cursos e vão-se embora. Portanto, emigram. Que é Uhum. uma coisa que também tem acontecido Sim. muito. Mas isso é outra discussão. Agora, aqui estamos a falar da entrada, da tal igualdade de oportunidades, do tal poder apanhar o elevador Uhum. social. E desse ponto de vista, quando olhamos em concreto para o ensino superior, haveria muita coisa a dizer sobre os outros graus de ensino, mas quando olhamos em concreto para o ensino superior, há muitos aspectos que podem estar aqui em causa, e sabemos isso, não é? Portanto, há algo que não é possível o Estado, qualquer Estado social superar. Eu não posso trocar a mãe ou o pai, a mãe é mais importante que o pai, nas famílias, portanto, se de repente tenho uma família onde a mãe tem, não digo, hoje analfabetismo já quase não existe, Uhum. mas onde a mãe tem uma formação apenas do Do básico. primeiro ao segundo, Uhum. no básico, Do ou às muito vezes, né, básico. Do muito ou básico. muito básico, Uhum. não consigo pôr de repente lá substituir a mãe por uma pessoa com licenciatura, isso não consigo Uhum. fazer. Agora, há também barreiras económicas, e outros tipos de barreiras que têm a ver muitas vezes também com o sítio onde se vive ou não vive. É diferente eu chegar, eu ser de uma família que vive num grande centro urbano, onde há várias boas universidades, Lisboa, Uhum. Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, ou viver, às vezes, não é preciso ir para o interior, basta viver Fora desses centros, não é? fora desses centros, a 100 quilómetros, uma coisa que não dá para ir e ver todos os dias, por Uhum. exemplo. E isto posso estar a falar num sítio como Torres Vedras, onde isso Uhum. pode ser, quer dizer, que é Que é aqui aqui ao lado, perto, não é? praticamente, não é? Uhum. É aqui ao lado, ou posso estar a falar de, sei lá, não sei se Setúbal será exemplo, mas um bocadinho mais periférico, posso Uhum. estar a falar de sítios desses. Portanto, onde a viagem diária é complicada. E isso coloca problemas que têm a ver não apenas com a habitação, e isso é um tema de discussão fortíssimo, mas também com a alimentação, porque nem tudo é garantido nas cantinas escolares, Claro. que é uma coisa que nós também sabemos. Portanto, há um investimento que é feito pelas famílias e há umas que têm mais meios do que outras. Quando olhamos para o bolo total deste investimento, sabemos que há uma parte das famílias só conseguem ter os seus filhos no ensino superior se tiverem apoio da ação social escolar. E que tem que ser um apoio, enfim, há um termo que eu às vezes gosto de usar, mas que é muito elitista, que é holístico, no sentido, um apoio que
procura abranger todas as suas vertentes. Uhum. O que tem a ver com alimentação, com residência e com propinas. Sim. Mas quando olhamos para este bolo de contas, a propina se calhar é a parte mais pequena. É a parte mais pequena. E quando pensamos, e esse aspecto eu acho que é relevante, quando pensamos em concreto na ação social escolar, no mesmo dia em que isto foi anunciado, foi também apresentado um estudo. Nós vamos ter umas autores de estudo connosco. Sim, sim. Uma das coisas que resulta desse estudo sobre a ação social escolar é que, primeiro, aspecto que é muito relevante, a ação social escolar que temos, portanto, a atual, ela tem um efeito positivo nos alunos, nos jovens, que dela beneficiam. Portanto, não é uma coisa, não é tirar dinheiro para o lixo, digamos assim. Não é apenas fazer chover dinheiro sobre um problema. Não, tem efeito positivo. Agora, pode ser melhorada. Pode ser melhorada em vários aspectos que têm a ver com as diferentes necessidades. Não tem que ser um modelo one fit all, portanto, um modelo igual para todos. Pode ter diferenciação. Até deve porque ter cada um pode ter diferenciação. as suas necessidades, não é? Exatamente. Deve ter mecanismos mais flexíveis, deve ter mecanismos também mais variáveis, não é uma coisa de uma universidade para outra. Quer dizer, há várias coisas aqui que podem e devem ser tidas em consideração. E desse ponto de vista, sabendo nós que os recursos não são internos, não são elásticos, não chegam para tudo, a questão que se coloca, há uma passagem na intervenção que Fernando Alexandre, o Ministro da Educação, fez na apresentação, que provavelmente as pessoas porventura não perceberam exatamente o que é que ele queria, poderiam não ter percebido o que é que ele queria dizer com isso, que é quando ele diz: as propinas são um custo de frequência do ensino superior e o cálculo do valor da bolsa de ação social deve considerar esse custo. No fundo ele está a dizer que é um dos custos que tem que ser considerado. E, portanto, no caso de alguém ter uma bolsa e merecê-la, deve ter a sua propina paga. Por tudo o que já se disse acima, portanto, a desigualdade no acesso ao ensino superior, portanto, relativamente ao problema da desigualdade, a diminuição das propinas é regressiva. Isto é um tema económico que a maior parte das pessoas provavelmente não entende, mas no fundo o que é que ele está a querer dizer aqui? Está a querer dizer que se eu diminuo as propinas, estou a subsidiar todos os alunos do ensino superior. Os mais pobres e os mais ricos. Todos por igual. Estou a subsidiar todos por igual, porque a propina não paga o custo do ensino superior. A propina é uma pequena fatia, até em alguns casos, do custo do ensino superior, e basta ver o que é que se paga numa universidade privada para ter a noção até que ponto é um pequeno custo. Portanto, isto significa que eu estou a subsidiar uma parte dos estudantes. Se alguns desses estudantes têm a possibilidade de pagar, e neste caso estamos a falar de um aumento de 13 euros por ano. 13 euros por ano. Isto não chega, quer dizer, é pouco mais que uma bica por mês. Portanto, se eu estou a dar esse subsídio, significa que estou a subsidiar os pobres e os ricos. E os remediados. Não é? Portanto, e desse ponto de vista é aquilo que, em vez de ser um imposto progressivo, é um imposto regressivo. Só que aqui, enfim, é um bocadinho ao contrário, não é? Portanto, na prática estamos a falar da mesma situação. Portanto, porque de facto diminuir as propinas favorece os alunos, também favorece os alunos com rendimentos mais elevados. Não favorece apenas os que têm rendimentos mais baixos. E eu, tendo recursos limitados, porque não há recursos completamente elásticos, devo interrogar-me se, em função daquilo que são as prioridades da política educativa e do funcionamento do elevador social e do funcionamento da igualdade de oportunidades, se devo estar a gastar uma parte dos meus recursos num subsídio aos que têm mais posses, ou se devo canalizar esses recursos, por exemplo, para aumentar as verbas de ação social que sabemos que são limitadas. E sabemos que há imensas necessidades, muito variadas, não é? Portanto, e muitas áreas onde o investimento público também é deficitário, como por exemplo a construção de residências universitárias. E desse ponto de vista, tu falaste de um aumento de 50%, não é exatamente 50%, é 43%. 43%, sim. É 43%, mas pronto, é muito perto disso, do valor dedicado à ação social, e eu diria que isto é mais racional do ponto de vista da utilização dos recursos. Porque, de facto, aquilo que me preocupa... Repara, isto vem de trás. Portugal é o país europeu onde as famílias
mais dinheiro gastam a preparar os alunos para entrar no ensino superior. Portanto, o que quer dizer que nesse caminho antes da entrada, eu já queria uma desigualdade. Hum. Já uma desigualdade pré-existente. E todos os anos temos uma discussões sobre isso, a propósito das entradas nas universidades, das notas de acesso, da diferença entre o sistema público e o sistema privado. Todos os anos falamos desse assunto. Portanto, temos que ter noção de que à entrada, já quem tem menos recursos já vem coxo. E muitas vezes não entra para as melhores escolas, porque não conseguiu as melhores notas, porque não teve condições em casa para conseguir as melhores médias. Portanto, quer dizer, já há aqui um handicap. E sabemos mais, sabemos, por exemplo, que há uma diferença entre o sistema, a universidade e o Politécnico. E que, socialmente, no Politécnico, digamos, quem está é um bocadinho menos, não sei se chama mais pobre, menos favorecido, mas pronto, não é exatamente a mesma coisa. E também sabemos que à saída, quem sai de uma universidade tem mais hipóteses de emprego do que quem sai de um Politécnico. E eu não tenho dados sobre isso, mas tenho dados sobre outra coisa. Sei que este investimento em Portugal ainda vai valendo a pena, porque no que diz respeito a eu concluir um curso superior, o estudo mais recente, aliás foi citado também pelo Ministro na apresentação, o estudo superior indica que eu tenho uma vantagem, uma expectativa de ter, em média, as médias são o que são, não é? Sim, Mas claro. em média, ir ganhar mais 40% do que quem só tem um ensino secundário. E se acabar o mestrado, ir ganhar mais 70%. Ora, isto é uma diferença de vida completa, não é? Como se imagina. Não quer dizer que toda a gente, nem todos os cursos dão acesso ao mesmo tipo de rendimentos, Claro. nem etc, mas há esta expectativa que é diferente. Portanto, é por isso que as pessoas investem, mesmo quando têm dificuldades, mesmo quando vêm de meios sociais mais desfavorecidos, procuram que os seus filhos possam fazer um curso superior. E a obrigação de um Estado Social é ajudá-los na medida das possibilidades. Portanto, e por isso é que, por exemplo, a ação social não se aplica por igual a um aluno, a um bom aluno ou a um calão, não é? Claro. Quer dizer, com a ação social não se pode fazer um curso de 3 anos em 6 anos. Tem limites, porque é preciso, quer dizer, se eu estou a transferir dinheiros que são de nós todos, não é? Que são os nossos impostos, espero que as pessoas correspondam, como em todo lado, não é? Portanto, tem que haver aqui uma troca positiva. Portanto, eu acho que desse ponto de vista, eu creio que nós temos mesmo que pensar nisto de uma forma Global. global e não ficar apenas por não pagamos, por é mais dinheiro e portanto isto vai afastar as pessoas da universidade, quer dizer, não são 13 euros por ano que afasta quem quer que seja, de onde quer que seja, não é? Portanto, e também temos que ver o seguinte, isto também deriva um pouco de país para país, não é? E não quer dizer que nós termos, quer dizer, na Europa não há um modelo. Portanto, nós temos países em que é completamente gratuito, Dinamarca, os países nórdicos, a maior parte dos países nórdicos, é completamente gratuito. Mas repara, são países muito mais igualitários, onde muito menos diferenças, quer dizer, pelo menos eram, agora alguns deles têm-se transformado, mas eram países muito mais igualitários do que nós somos, e portanto o problema coloca-se de uma maneira diferente. Depois temos países que pagam só taxas administrativas, portanto quase como se fosse A matrícula. a papelada, não é? Pagam papelada, e depois temos um conjunto de países com taxas que variam um bocadinho, onde Portugal se integra, mas onde está a França, onde está a Áustria, onde está a Bélgica, onde está a Itália, e depois com já valores um pouco mais elevados, onde estão os Países Baixos, Espanha, Irlanda, e depois há países com taxas muito elevadas. E também aqui não há uma regra, porque há uns que são do leste, há uns do leste que continuam a ser gratuitos, que é a tradição que vinha de antes, e há outros que estão com taxas mais elevadas, como a Letónia, ou a Lituânia, ou a Hungria, não é? E o mais elevado de todos é o Reino Unido. O mais elevado de todos é o Reino Unido. Mas, e agora chamo a atenção para esse aspecto, o Reino Unido tem as propinas mais elevadas de todas, mas tem também as melhores universidades de todas. E tem também, eu agora não conheço em detalhe, tem também sistemas de bolsas que permitem que quem
merece, consiga progredir naquelas que são, quando nós olhamos os rankings das universidades, primeiro que apareça uma que não é do Reino Unido, temos que andar cá muito para baixo, não é? Portanto, eu nem sei, inclusivamente, se nas 10 ou 20 primeiras, além das americanas e de outras, eventualmente, se haverá europeias para além das do Reino Unido, Oxford e Cambridge, sobretudo. Mas há outras. E, portanto, nós estamos. Isto é importante referir, porque é importante referir que o facto de nós termos um sistema que remunera as universidades, como é o sistema britânico, paga no sentido de depois termos boas universidades. E nós temos em Portugal um sistema em que, e isto, mais uma vez, também devia ser visto em conjunto, que paga mal as universidades. As universidades têm muitos outros defeitos. Portanto, e há outra discussão, daria muitos Claro. outros programas também sobre isso. Mas temos um sistema que também faz com que muitas vezes as universidades vivam na corda bamba. Elas também contribuem para isso. Depois criam muitas mordomias e muitos sistemas, muitas endogamias, que é proteção do seu grupo, ou às vezes da sua família mesmo, em alguns casos, que são negativos. Mas um sistema em que as universidades tenham mais autonomia também permite que, por exemplo, aconteça algo que neste momento é extraordinariamente difícil, mas que apesar de tudo o ministro abriu a porta, que é naquilo que é mais diferenciador, que é o mestrado, ser possível cobrar propinas de valor diferente. Nós sabemos que temos mestrados em universidades portuguesas que atraem alunos de todo o mundo já, Sim. não é? E temos outras que ficam às moscas. Portanto, e isto devia poder ser premiado também naquilo. Repara, quando falamos da diferença entre licenciatura e mestrado, estamos a falar de passar de 40% de prémio salarial para 70%. É uma diferença importante. Claro. Pronto. Depois há outras questões que também, enfim, que é como é que de alguma forma nós ajudamos a que os alunos fiquem cá, se a política que estava em vigor vai ser alterada pelo governo, portanto, que era a política de devolução da propina, vai passar para um sistema para o sistema que é de desconto no IRS, o IRS jovem, Optaram por uma coisa ou por vai outra. deixar de poder ser acumulável, como era acumulável até agora, vai deixar de ser acumulável. Portanto, pode-se discutir qual é o melhor dos dois sistemas, não vamos fazer essa discussão aqui hoje, mas vamos centrar muito nisto, que é como é que nós ajudamos a que o nosso sistema de ensino e o ensino superior em particular volta a ser aquilo que tem deixado de alguma forma de ser, que é um bom elevador social. E ser possível a qualquer pessoa, de qualquer estrato social, apanhar o elevador social, mesmo sabendo nós que, em algumas situações, será sempre mais. A chamada igualdade de oportunidades é um mito. Porque se eu viver numa casa em que não há um livro, é muito diferente do que viver numa casa em que há uma biblioteca. Se viver numa casa em que ninguém me ajude a perceber, desde para comida pré-escolar, como é que se lê, como é que se fazem contas, é muito diferente de viver numa casa em que tenho uma família que me estimula, que me leva a ver museus, que me leva a ver, que me ajuda a eu progredir. Nós, todos que tiveram filhos, sabem que essas coisas são diferentes.